noite, meus irmãos, sobre o Deus de cada geração. O nosso Deus é o Deus de geração em geração. O nosso Deus é o Deus de anos em anos, milênios e milênios. A tua palavra não muda, o teu poder não muda. A Bíblia fala e ela traz, através dos textos que nós lemos aqui na noite desse dia, quando a mão de Deus operou na vida de cada geração. Na geração de Abraão, o patriarca, até a geração de Davi, foram 14 gerações. E dentro dessas 14 gerações, a mão de Deus operou de uma maneira poderosa, porque o Deus que nós servimos, Ele é Deus do céu, mas Ele é Deus aqui na terra também. O Deus que nós servimos é o Deus de Gênesis 1:1, que diz que Ele criou os céus e a terra. A palavra criar os céus e a terra, no grego, no hebraico, eu esqueci o nome da palavra, Bereshit, né? Está aqui o pastor Denilson para poder me ajudar. Essa palavra diz que Deus criou do nada, Ele trouxe à existência aquilo que não existia. E a palavra de Gênesis, no capítulo 1, versículo 2, diz que Ele formou a terra. Então nosso Deus criou os céus e criou a terra. Ele criou as maravilhas do céu, Ele criou a nova Jerusalém, que está no céu. A Bíblia diz que Ele criou o tabernáculo que está no céu. O tabernáculo que Moisés criou aqui na terra é uma cópia da visão daquilo que ele viu lá no céu. Aquele tabernáculo estava dizendo para o povo de Israel que Deus era Deus no céu, mas era Deus aqui na terra também. Deus era Deus para operar maravilha no céu, para levar anjos, arcanjos, querubins, serafins a adorá-lo, a dizer em sua presença, em sua majestade: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Mas esse mesmo Deus que tem poder, que tem glória no céu, é o Deus que está aqui na terra e que tem poder aqui na terra, aqui também. Muitas das vezes nós subestimamos o nosso Deus com os nossos problemas aqui na terra e achamos que Deus não vai agir, e achamos que Deus não vai colocar mão naquele negócio. Mas o nosso Deus é Deus no céu e é Deus aqui na terra. Ele é Deus aqui na terra para resolver o meu problema e o seu problema. Ele é Deus aqui na terra para curar as nossas enfermidades, como foi colocado aqui no testemunho da irmã Adriana. Ele é Deus aqui na terra para resolver um problema, meus irmãos, na justiça, uma causa que é impossível ao homem de resolver, que é impossível ao advogado de defender. Ele é Deus aqui na terra para resolver essa causa, para destravar aquilo que está travado. Ele é Deus no céu, como da prata, do ouro e de todas as riquezas que existem no céu. E Ele é Deus aqui na terra para remover de vez da nossa vida a pobreza, a miséria. Ele é Deus aqui na terra para cuidar também da nossa vida financeira. Ele cuida do seu dinheiro, dos seus negócios, da tua casa, da tua empresa. O Senhor é o Deus do céu, é o Deus aqui na terra. Ele é Deus de geração em geração. E eu fico muito contente e alegre quando eu vejo a lista como a qual acabamos de ler, nomes que foram escritos no livro da genealogia de Cristo. Quanta honra, meus irmãos, são para aqueles que tiveram o nome escrito nessa genealogia. A graça do Senhor os alcançou e está no Novo Testamento, na primeira página do livro do Novo Testamento. Pessoas que viveram no Antigo Testamento, gerações passadas, onde o Cristo Jesus ainda não havia manifestado como homem, onde o Cristo Jesus ainda não havia derramado seu sangue como homem aqui na terra. Mas a graça de Deus, a porta da graça de Deus, ela ainda estava aberta e ela continua
fôssemos nós, escolheríamos a José para estar escrito aqui, mas Deus, a graça de Deus alcançou o nome Judá, e em Apocalipse o Senhor Jesus é chamado de leão da tribo de Judá, a raiz de Jessé. Meus irmãos, Judá teve parte dos seus irmãos em vender o seu irmão José, em jogar José dentro de uma cova, e depois o tirou e o vendeu aos egípcios, e depois a angústia tomou conta do coração de Judá, por causa do pecado que ele havia cometido, o desespero, a falta de capacidade, a falta, meus irmãos, de lugar, tirou ele do lugar que ele estava, e ele saiu da casa do pai dele, e a Bíblia diz que ele toma por esposo uma cananeia, e a Bíblia fala que ele tem 3 filhos, Onã, e um filho mais moço, e esses 3 filhos que ele tem, irmão, no momento em que ele vai gerar um filho, no momento em que ele vai dar nome à sua geração, no momento em que ele vai colocar aquele a qual no futuro muito distante seria o pai, dentro da genealogia do próprio Cristo, no momento em que ele vai gerar um filho, que ele vai gerar alguma coisa, um milagre na presença de Deus, a Bíblia fala que o filho dele era um pecador, era um rebelde, era mau aos olhos do Senhor, a família dele estava desestruturada, e o próprio Deus matou o seu primogênito. E como era naquela época, a tradição daquela época, quando morria o primogênito, a viúva do primogênito casava com o irmão, com o cunhado, para que o cunhado, através daquele novo casamento, pudesse levar o nome da família em diante, pudesse continuar aquela geração. Mas a sorte foi ruim para a vida de Tamar, que era a esposa de Er. Ela sofreu muito, porque perdeu o primeiro marido, e agora o segundo marido também não a honra como esposa, não a respeita, e não dá a ela o filho desejado. E a Bíblia fala que o próprio Deus, com a sua justiça, também o matou. Judá, com medo de dar o outro filho mais novo e dele morrer também, por causa daquele casamento, Judá dispensa Tamar, ele a libera e faz uma promessa para ela, que depois, no tempo, quando o filho dela fosse um pouco maior, ele iria lhe dar o filho em casamento para Tamar. E a Bíblia fala que Tamar vai para casa, e aqui no coração dela enche de angústia, enche de sofrimento, porque ela se sente desonrada, humilhada, meus irmãos. E quantas vezes uma pessoa que se sente desonrada, humilhada, o desespero toma conta do coração, ela vai no caminho mais errado do que poderia ter. A Bíblia diz que naquela época Judá já tinha perdido a sua esposa, e a Bíblia fala que Judá também vai pelo caminho errado. Ele procura uma prostituta, e essa prostituta, meu irmão, quem vai ser? A própria Tamar, no desespero, no desvio de caráter, no desvio da palavra de Deus, ela se finge prostituta e se deita com o seu próprio sogro. E a Bíblia fala, meus irmãos, que a graça de Deus, a misericórdia de Deus alcançou a vida daquela família e removeu a vergonha, a culpa, aquele pecado que havia destruído a honra, que havia envergonhado, que havia sujado o nome de Judá. A Bíblia diz que ela gerou 2 filhos, e um desses filhos era chamado de Pérez, e o nome dele está aqui na genealogia de Cristo, porque o Senhor honrou. A Bíblia fala que honra